Sejam bem-vindos a esta primeira edição à Terça Com, neste caso com os vereadores da Câmara de Tomar, o Cristóvão e o José Delgado. Pode acompanhar-nos aqui ao longo desta hora, na frequência dos 92 e 98 FM, também através do site da radiohertz.pt ou ainda através do canal da MEL, carregando a tecla verde do comando e digitando os números 92 98 00. Vamos então para a conversa. Antes de mais, muito obrigado por terem aceito o convite para participar neste novo programa de informação da Hertz, onde vamos trazer a atualidade, sobretudo a atualidade local, mas também alguma atualidade regional, sempre que isso se justificar. E desde logo hoje, em dia de reunião do Executivo Camarário, com assuntos na ordem de trabalhos muito importantes, nomeadamente os planos de pormenor de algumas áreas da cidade. Connosco, antes de avançarmos, estão então o Cristóvão e o José Delgado. Começava por José Delgado, começava precisamente pelo um dos planos, o plano de pormenor do Flecheiro e Mercado. É efetivamente um plano muito importante, talvez dos mais importantes para a cidade de Tomar. Em causas tiveram hoje aqui aspectos de facto importantes nesta deliberação. Então, muito boa tarde, agradeço o convite e esta oportunidade de conversarmos sobre Tomar, com ideias umas vezes convergentes e outras divergentes, assim será, mas acima de tudo vamos tentar falar de assuntos sérios com naturalidade, mas também com frontalidade, no sentido de evoluirmos e de, com estas conversas, também esclarecermos aquilo que é de esclarecer e mostrar que o ponto de vista de cada um, que certamente umas vezes convergentes e outras não, mas que acima de tudo versam de facto a questão relacionada com bater seriamente os assuntos. Em relação aos planos de pormenor, os planos de pormenor são instrumentos de gestão do território que de facto são determinantes para as cidades, para os concelhos, para o país. Portanto, é a pormenorização dos PDMs, portanto é uma área que tem um tratamento especial, mais pormenorizado, é menos geral que menos geral que um PDM e de facto define com algum pormenor qual é o uso dessa zona que está a ser analisada. O plano do mercado, o plano pormenor do mercado e Flecheiro é um plano pormenor que já existia e que, como era normal, está-se a proceder atualmente à sua revisão, tendo havido como objetivo também adaptá-lo a novas situações e criar um instrumento mais eficaz. É para isso, e nós estamos de acordo com essas situações, isto é, nós apoiamos aquilo que está a ser bem feito, aquilo que nós concordamos, e o que nós não concordamos, alertamos, criticamos, mas acima de tudo também temos sempre o cuidado de dar também a nossa posição e de apontar soluções. Portanto, acho que hoje um político na área autárquica não basta criticar. Os vereadores têm que ser diferentes, têm que abordar os temas com outra visão. E a visão tem que ser sempre de contributo para o município. E é por aí que nós caminhamos. É contribuir para o bem-estar no município, para que Tomar seja uma referência e que tenha emprego, consiga captar empresas e consiga fixar as empresas por cá estão. Hoje em cima da mesa estava o prolongamento, a prorrogação do prazo. Justifica-se ou não esta... Pois, aí já não estamos muito de acordo, não é? Agora isto é acordo e desacordo. O que se passa é assim, isto são de facto instrumentos que não são fáceis de resolver porque envolvem muitas entidades. Mas também, e nós temos falado muito disso, é preciso que os termos de referência, quando se lançam os planos pormenor, isto é, quais são os objetivos deste plano? Quem é que vamos envolver? Com que meios? Que sejam bem definidos no início. Porque depois temos já todas as instituições consultadas, algumas delas que muito atrapalham, o caso da APA, por exemplo, que é um caso dramático que, além de querer impor situações que não fazem sentido nenhum,
também criam problemas. Mas nós temos um problema em Tomar em relação aos planos de pormenor e ao PDM. Os recursos humanos da Câmara são muito escassos. Nós temos 2 ou 3 técnicos que, para lidar com 4 ou 5 planos, incluindo o PDM, é pouco. Depois as empresas também nem sempre conseguem acompanhar. E muitas vezes não percebemos quem é que está a desenvolver o quê, quem é que faz o quê. É a equipe de projeto que está a desenvolver, é a Câmara está a assessorar. Cria-se aqui alguma dinâmica. E depois, quando isto não é, os limites de responsabilidades e responsabilidades não estão bem definidas, quando não se sabe bem o que cada um tem de fazer, vai-se deixando andar. E depois isto cai em prorrogações. Algumas delas por este problema e outras porque as entidades também, às vezes, à força da lei, é verdade, trazem novos elementos e obrigam que haja prorrogações de prazo. Portanto, o que nós, e hoje já falámos nisso na reunião de Câmara, é que haja objetividade e que se tenham recursos para que os planos se desenvolvam naturalmente. E este plano que nós pensávamos que ficasse concluído ano passado, hoje veio à Câmara mais um pedido de prorrogação por mais um ano. Os técnicos da Câmara até estavam a pedir 2 anos. O senhor vereador, o Cristóvão, decidiu que 1 ano bastava, ele lá sabe porquê, mas é preciso que haja eficácia. Isso é o que as pessoas exigem. Eficácia na ação. Que o resultado apareça, porque estes instrumentos vão determinar o uso do território, vêm trazer mais empresas e dar novas oportunidades. E se nós não estivermos eficazes e adaptados à realidade, são entraves ao desenvolvimento. O Cristóvão, de facto 1 ano chega? Bom, antes de mais, boa tarde e também, enfim, boa tarde aos ouvintes e o agradecimento também à Rádio Hertz pelo convite. Enfim, no fundo um regresso a este, não só à Rádio Hertz, como também a este espaço de debate que noutros tempos já fiz parte, então com um ex-vereador, João Tenreira, embora na altura nenhum de nós nem pensava vir a sê-lo, com certeza. E com o José Delgado, aqui neste caso, não só agora colega vereador, mas também recordando neste caso, um caso único, episódio único, em que ambos estivemos aqui também nesta mesma sala a debater. Na altura éramos ambos líderes dos nossos partidos e, portanto, tivemos também aqui um debate que na altura teve, enfim, bastante feedback, pelo menos da minha parte. Sobre esta questão, e ainda antes de ir ao ponto, também uma advertência. Estou convicto que com o José Delgado nós conseguiremos aqui, de facto, um pouco na linha também daquilo que ele já referiu, termos aqui um debate de ideias, mas que ao mesmo tempo também possa passar esta mensagem para a nossa comunidade. Neste caso estamos aqui a trabalhar à nossa escala, de que podemos ser de partidos diferentes, com ideologias diferentes, ter visões de projetos autárquicos diferentes, mas isso não impede que não sejamos capazes de ter uma conversa civilizada e se for preciso, como às vezes aquela imagem que é usada às vezes popularmente como negativa, se for preciso a seguir irmos beber um copo. Isso não há mal nenhum em 2 políticos de campos diferentes poderem fazê-lo, antes pelo contrário, deve ser assim. E nós atualmente vivemos numa sociedade muito, eu chamo-lhe futebolizada, portanto, em que tudo é claques, há uma guerrilha permanente de claques, e isso transportou-se para a política e para a sociedade em geral, e não deve ser assim, temos que combater isso. E, portanto, espero que na nossa pequenina contribuição este debate quinzenal também possa servir para isso. Sobre a questão dos instrumentos de gestão do território e sobre o plano, neste caso falávamos, portanto, do plano pormenor do flecheiro. Efetivamente, indo um pouco mais atrás, os instrumentos de gestão do território são importantes, naturalmente, mas têm níveis, e em Tomar, no Concelho de Tomar, o município de Tomar, ao longo dos anos,
na minha opinião, e acho que isso hoje é um facto confirmado, usou-se demasiado a figura do plano de pormenor. Portanto, fizeram-se planos de pormenor praticamente a cobrir o concelho todo, não é? No concelho todo estou a exagerar, mas de facto a cidade, todo o perímetro urbano da cidade está coberto de planos de pormenor, e depois há também vários espaços fora do perímetro urbano cobertos com estes planos de pormenor, ainda por cima com um grau de detalhe e com regras de tal forma complexas que fizeram com que aquilo que sabemos, que foi ao longo destas, pelo menos 2 últimas décadas, praticamente nenhum destes planos de pormenor se desenvolveu. E eu referiria aqui 2 que para mim são essenciais, que é o do flecheiro, que estamos a abordar, mas também o plano de pormenor das afeçadas. Portanto, são 2 áreas importantíssimas para a consolidação e para a expansão, desenvolvimento da malha urbana da cidade. E que de facto tinham um grau de complexidade, tem, porque estão em vigor, um grau de complexidade tal que fizeram com que realmente, desde logo, os proprietários dos vários espaços não se conseguissem entender. E claro, também foram feitos numa realidade e com expectativas que eram de outra época, e aí temos que de alguma forma relativizar um bocadinho. É natural que houvesse outro tipo de expectativas há 2 décadas atrás, mas em alguns casos também já era verificável que aquilo não iria ser execuível, não é? Portanto, até porque somássemos todos estes planos de pormenor e tudo aquilo que está aprovado, nós tínhamos aqui, não era a duplicação, era a triplicação, a quadriplicação do número de habitantes da cidade, se tudo aquilo que foi projetado fosse construído, da cidade e do concelho, se tudo aquilo que foi projetado fosse construído. Indo ao plano de pormenor do flecheiro que estávamos a falar, este plano, por exemplo, para simplificar um bocadinho e para se perceber um pouco, a área é grande, portanto vai aqui da Ponte Velha, a área abrangida por este plano de pormenor vai aqui da Ponte Velha até Marmelais, portanto abrangendo não só a tal área do flecheiro, mas todo o lado de cá, portanto mercado e toda aquela faixa até bem para lá ainda, no fundo até ao Horto Municipal, eu ia dizer bem para lá do Centro de Formação Profissional, mas na prática até ao Horto Municipal, que a generalidade dos tomarenses conhecerá. Portanto, toda essa área é abrangida por este plano de pormenor, portanto, nas 2 margens do Rio Nabão. Por exemplo, aqui nesta parte que ainda é um pouco centro histórico, no fundo entre a ponte, a chamada Ponte Nova, e a atual Ponte do Flecheiro, basicamente o que ali era previsto era basicamente arrasar tudo o que lá existe. E a própria Avenida Nuno Alves Pereira era um pouco isso, portanto não se permitia desenvolver ou reabilitar praticamente nada do que existe, era tudo para construir de novo, além de uma densidade muito grande no chamado flecheiro, de construção, e uma série de outros problemas, e portanto obviamente que não era execuível, nem faz sentido, e aquilo que temos vindo a desenvolver neste plano de pormenor é não só resolver alguns problemas a montante, e não vale a pena estar a escondê-lo. Havia um problema com a questão do edifício das residências assistidas da Santa Casa da Misericórdia, que entretanto já foi resolvido e foi possível licenciá-lo, e por isso está já a funcionar, e foi resolvido por causa deste processo. Sem ele não seria possível. Mesmo assim andámos cerca de 1 ano a correr entre CCDRs, Lisboa, por um lado, que é competente portanto, para a questão da gestão do território no caso de Tomar, mas depois, por outro lado, Coimbra, que é competente para a questão dos fundos, e aquilo tinha sido também financiado por fundos portanto, comunitários. E também com a Agência Portuguesa do Ambiente, entre outras entidades, mas aqui a APA tem realmente um peso aqui muito grande, porque falamos de leitos de cheia, cotas, portanto, de cheia e zonas de reserva ecológica, enfim, havia aqui um conjunto de problemas grandes a resolver que fizeram com que tudo isto demorasse bastante tempo. E que fosse realmente muito, muito difícil de desenrolar entre as várias entidades. Depois também é verdade, como também o José Delgado já referiu, que algumas destas entidades por vezes não facilitam nada, não é? Até porque falamos de entidades muitas vezes sem rosto, portanto de técnicos que decidem coisas nestes gabinetes e que de facto decidem muitas vezes sobre as autarquias e sobre outras instituições, mas que não prestam contas, não são eleitos, não prestam contas a outras entidades desconhecidas, e portanto tudo isto leva até para a célebre problemática da regionalização ou não regionalização, que tem muito a ver com isto, com as CCDRs e com estas entidades, porque são depois estas entidades que mandam no território
território, ao contrário do que as pessoas pensam que são as autarquias que mandam, mas na maioria das vezes, pelo menos em gestão do território, mandam muito pouco. E pronto, para não me alongar muito, este era o princípio base, foi muito complexo. Da nossa parte o trabalho está feito, agora foi preciso de facto alargar o prazo, porque em termos formais o prazo está concluído e nós ainda não temos o feedback, neste caso da CCDR, para a marcação da comissão portanto a última reunião de comissão de avaliação, que é o que determina ou não a aceitação final do plano e a ida para a discussão pública. Portanto a discussão pública é o último momento antes da aprovação em definitivo do plano. Portanto, estamos nesta fase. O município entregou já há cerca de 2 meses todo o processo completo, portanto, da alteração do plano, ou da revisão do plano, para ser mais correto, porque são processos distintos em termos legais, uma revisão ou uma alteração. Portanto, a revisão do plano, e estamos neste momento à espera que nos seja marcado então essa reunião de comissão de avaliação. O vereador José Delgado referiu um aspecto que era o dos meios humanos para gerir tudo isto, de facto, dizendo que a autarquia não tem meios para estes processos. Sim, é um ponto importante também de sublinhar, e ainda bem que foi referido. Eu próprio também tenho, muitas vezes aproveitando também essa intervenção do vereador José Delgado em reunião de Câmara, tenho também referido muito isto, porque é preciso desfazer esse mito que existe também na nossa comunidade. Há realmente um dos mitos que existem na nossa comunidade sobre o município é que tem muitos funcionários a mais. Bom, poderá ter muitos, mas a mais, pelo menos na generalidade das áreas, não serão. E na área da gestão do território, ou do vulgarmente conhecido ou chamado urbanismo, de facto não é assim. Poderá ter tido noutros tempos, mas é preciso perceber que ao longo dos anos houve funcionários que se foram reformando, outros que transitaram para outras autarquias ou para outras instituições e não foram sendo substituídos. E, portanto, na gestão do território, de facto, nós temos uma equipa muito pequena, quer nesta parte mais de planeamento, o setor de planeamento, portanto, que tem a ver com os instrumentos de gestão do território, enfim, o PDM, os planos de pormenor e outras situações, quer na parte do licenciamento de obra particular, portanto, da análise de tudo aquilo que no dia-a-dia entra no município. E, portanto, não só esse número de funcionários foi diminuindo. Por exemplo, nós temos 3 arquitetos para analisar tudo aquilo que entra no dia-a-dia em termos de licenciamento de obras particulares. É muito pouco para um município como Tomar, tanto que está para ser publicado em Diário de República a abertura de concurso para mais um. Mas, de facto, é muito pequeno, é muito pouco. Quando, dizia, ao mesmo tempo tem diminuído o número de recursos humanos, ao mesmo tempo as competências das autarquias têm aumentado. Hoje estamos num momento em que se discute muito a descentralização de competências, mas a verdade é que ao longo dos últimos anos elas têm acontecido sem que se fale nisso, sem que aconteça. E nesta questão da gestão do território é também um excelente exemplo para o referir. Até há alguns anos atrás, uma década, pouco mais atrás, o urbanismo dos municípios basicamente o que fazia era isso, licenciamento de habitação. Praticamente era isto. Hoje não, é do comércio, é da parte turística, é também a nível empresarial, pelo menos até certos níveis. Enfim, tudo um pouco, já para não falar, depois outras áreas mais de ocupação de espaço público, mas que também acabam por interferir com a questão do urbanismo. Portanto, as competências são cada vez mais e o pessoal tem vindo a ser cada vez menos. Portanto, é muito importante desmistificar esta ideia. O município de Tomar tem poucos funcionários na maioria das áreas e a maioria deles são felizmente muito esforçados, só que mesmo assim não chegam para tudo. José Delgado, passemos a outro tema. O tempo vai de facto descoando. O Centro Histórico, neste momento a grande preocupação, também teve em análise de facto esta revisão do plano pormenor do Centro Histórico de Tomar, mas a grande preocupação prende-se com as notícias que têm vindo a público, de facto, de condicionalismos futuros ao desenvolvimento desta área em concreto. O assunto voltou hoje também a ser abordado na reunião do Executivo. Sim, veio também a revisão do plano pormenor do Centro Histórico de Tomar, veio a agenda da Câmara e é um plano muito importante porque, além de ter que valorizar o património existente, tem que preservar também e tem que se fazer algumas coisas para que este plano resulte bem, porque temos felizmente um património monumental em termos de edificado e cultural
no centro histórico de excelência que tem que ser preservado. Mas a grande notícia, e enquanto isto não for resolvido, eu acho que não vale a pena estar a mexer neste plano, porque não faz sentido. Estamos a desenvolver um plano sem saber qual é o caminho que vai acontecer com ele. Isto tem a ver com a REN. A APA, eu chamo-lhe a aberração, diz que, ou tem intenção, e está a fazer tudo, já com o apoio da CCDR, infelizmente, de transformar o Centro Histórico de Tomar como Reserva Ecológica Nacional. O que é que isto implica? É o desastre para Tomar. E nós, tomarenses, quer o poder político, quer as entidades, quer todos os tomarenses, não podemos deixar que isto aconteça. Temos de fazer o que fizemos quando queriam retirar o Hospital de Tomar. Atuar e agir em conjunto e fazer pressão para que isto não aconteça. Porque se isso for verdade, eu não acredito. A aberração é tal para o desenvolvimento de Tomar. Isto é massacrar o centro histórico em termos de desenvolvimento. E logo acontece que se massacramos o centro histórico, vamos massacrar o resto. Acabaram as ampliações dos edifícios. Já não é possível, se isto acontecer, alterar a volumetria do edifício, alterar a sércia de um edifício, subir uma comieira de um telhado de 20 centímetros. Temos que manter tudo tal e qual, com ações de reabilitação, conservação ou restauro, em função da intervenção onde se estiver a atuar. Agora vejam, pode-se usar e mudar o uso, isso é pouco. Agora, se nós pensarmos, os investimentos estão a ser feitos em termos de hotelaria nesta zona, se isto fosse verdade, já não eram possíveis de arrancar. Portanto, vamos ficar pequeninos para sempre. Como é que nós podemos autorizar isto? Não pode. A Câmara aqui, o Executivo, tem que ter uma ação forte, sem tréguas, para matarmos esta aberração. Sem dó nem piedade. Pegar à moda do Ribatejo, à moda grande, sem receios. Porque isto muitas vezes, e o Cristóvão já o disse aqui há pouco, são pessoas que nem conhecem Tomar, que estão a decidir atrás de uma secretária, a decidir a vida dos outros, de um concelho como o nosso, com a importância do nosso, e atuar numa zona histórica que é impensável isto acontecer. É uma vergonha. Haja vergonha. É o momento de dizer isto. Nós não podemos permitir que o Centro Histórico de Tomar passe e seja classificado como Reserva Ecológica Nacional. Vamos matar o desenvolvimento, vamos tirar as expectativas às pessoas que pretendem investir e querem aumentar a sua oportunidade de negócio, trazendo mais pessoas para o centro da cidade, criando novas oportunidades. Tudo isto morre se acontecer. Por isso é que eu digo que não vale a pena estar a trabalhar sobre o plano pormenor do Centro Histórico de Tomar se temos todas estas nuvens negras sobre a nossa cidade. É preciso, sem tréguas, abater esta ideia. Eu estarei na primeira linha com quem quiser estar ao meu lado e penso que esta preocupação é de todos. Nós estaremos na primeira linha para abater tal ideia, porque vão matar Tomar. Nem a DGPC teve a ousadia de vir tão longe, que é quem compete fazer a gestão do património em termos de conservação e restauro, e muito bem. Às vezes tem os seus excessos, mas não caiu nesta aberração. Vamos chamar para já aberração. Portanto, não faz sentido nenhum. Outra coisa que tem que se ter em atenção, e é momento de o fazer, é criar, uma vez que isto do plano pormenor vai demorar algum tempo, criar um regulamento para o património do centro histórico. Temos que, com objetividade, classificar os edifícios que são a manter em função da sua importância histórica, das suas características do edificado, das janelas monumentais que temos, de frontais que temos com grande qualidade, as lojas históricas. É o momento de nós sentarmos
E independentemente, é claro que isto depois tem que casar com o plano pormenor, mas é o momento de olharmos para este valor que nós temos em termos de edificado, que remonta aos nossos templários. Deve ser por causa dos templários que eles nos atacam tanto. Portanto, temos que fazer uma visita guiada desses senhores a Tomar, para eles perceberem o que é Tomar, para lhes explicar que não basta estar num gabinete para decidir e para afrontar de forma tão leviana os tomarenses e com esta ligeireza. Nós não podemos permitir isso. Mas também temos que ser os primeiros a valorizar o nosso património. E está no momento de, dentro do centro histórico, saber quais são as lojas históricas que são de manter, as fachadas que são de manter, os pormenores de frontais, de janelas. Temos uma cidade riquíssima e temos que preservar para que as novas gerações consigam conviver com esta realidade. É claro, em condições de conservação e restauro, de acordo com as boas práticas. O Cristóvão, que a capa alega, digamos assim, em concreto, falamos de REN, mas de facto na base desta ideia estão factos bem mais concretos. Sim, portanto, a REN, a Reserva Ecológica Nacional, tem vários parâmetros e aqui, nesta questão que se coloca sobre o centro histórico, tem a ver com a questão dos leitos de cheia, ou para ser mais correto em termos da definição legal, as zonas ameaçadas por cheia, as ZACs, que é como depois nas reuniões são chamadas. E, portanto, as zonas ameaçadas por cheia são alvo de preocupação, não a nível só nacional, mas a nível europeu, há uns anos esta parte, porque efetivamente temos visto um pouco pela Europa fora e pelo mundo fora, também derivado às alterações climáticas, a questão de cheias repentinas que depois são de facto muito prejudiciais para bens e pessoas, não é? E muitas vezes com vítimas elevadas. Em Portugal não tem, felizmente, houve o caso de Funchal há 2 ou 3 anos atrás, não me recordo já exatamente. Houve também um caso portanto, em Quarteira, enfim, tem havido já também alguns exemplos, mas não tanto ao nível como se vê em outros países. Entretanto, a União Europeia definiu, digamos, um plano para a prevenção de riscos de inundações, que depois cada país tem vindo, de uma maneira ou de outra, a tentar executar. E nacionalmente foi definido então o chamado PGRI, o Plano de Gestão de Riscos de Inundações, que definiu algumas zonas no país como sendo mais preocupantes ou mais, enfim, de maior risco. E Tomar, e nomeadamente o centro histórico, entendem eles, uma dessas zonas. Ora, e portanto, é muito por essa classificação que nos é imposta, não é? Que neste processo, e de repente, diga-se, porque não querendo aqui, eventualmente teremos tempo noutras ocasiões para falar mais sobre o Plano Diretor Municipal, sobre o PDM, mas apenas dar, portanto, este contexto. Portanto, nós município entregamos, aliás, eu fui entregar em mão a Lisboa, à CCDR, todos os dossiês, portanto, entregámos em dezembro de 2016 a nossa proposta final, que aliás está online no site do município, qualquer cidadão pode consultar. Entregámos-la em dezembro de 2016. Em maio de 2017 foi aquela que seria teoricamente a última reunião, portanto a reunião da comissão, a reunião final da comissão de acompanhamento, onde as 50 entidades, no caso do Conselho de Tomar ou do PDM de Tomar, são 50 entidades que dão parecer, ou que deram parecer sobre o nosso PDM, enfim, dos vários ministérios, direções gerais, institutos disto e daquilo, e portanto esta questão nunca foi colocada. A verdade é que de lá para cá, portanto desde essa reunião que seria teoricamente a final, houve a necessidade de ir consensualizando alguns desses pareceres. Com a Agência Portuguesa do Ambiente, o que tem a ver com REN, com a Direção Regional de Agricultura, que tem a ver com REN, que é a Reserva Agrícola, com o ICNF, as questões ligadas mais à floresta. Houve meia dúzia delas que foram um pouco mais
digamos, mais restritivas nos seus pareceres e que foi preciso nós virmos no fundo, negociar ou sentar à mesa e ir explicando, ir demonstrando que aquilo que era colocado naquela zona ou outra do Conselho não era bem assim, enfim. E andamos neste processo há 2 anos. Portanto, vamos com 2 anos ou ano e meio desde essa reunião de maio, dessa última reunião de maio, sobre essa questão. Qual não é o nosso espanto? Quando, em novembro de 2018, numa reunião que nós pensávamos que iria ser final, e que em bom rigor até tinha a ver com o plano pormenor do Flecheiro, porque estávamos a ultimar a questão portanto, precisamente dos parâmetros e da proposta final de revisão do plano pormenor do Flecheiro, e porque queríamos que isso fosse cruzado com o PDM, para não terem, digamos, 2 instrumentos de gestão, valores e referências diferentes. Portanto, fizemos uma reunião conjunta em que levámos as 2 equipas que trabalham connosco. A reunião era especificamente sobre o plano pormenor do Flecheiro, mas levámos também a equipa de PDM, com a Agência Portuguesa do Ambiente. E nos é colocada essa questão: não, o centro histórico tem que ser classificado como reserva ecológica, porque é uma zona de risco de cheia, quando a própria legislação refere zonas de exclusão da REN, que são as chamadas áreas urbanas consolidadas. Ora, o Centro Histórico de Tomar é uma área urbana consolidada há 500 anos, porque há 500 anos que o Infante... Eu numa reunião, ou em várias reuniões, eu depois quando começam a usar argumentos que eu, enfim, não consigo, digamos, entender, começo também a disparatar, porque às vezes é preciso, com alguns destes técnicos, disparatar, e comecei a dizer, bom, nós temos é que arranjar maneira de, com certeza, pôr o Infante em tribunal, porque o Infante é que é culpado, quer dizer, se ele tem deixado a cidade de estar lá em cima dentro do castelo e não a tem trazido cá para baixo, não tínhamos este problema. Porque numa reunião chegaram-me a dizer isso. Bem, na Alemanha já estão a mudar cidades de sítio. E eu, bem, vocês devem estar a brincar comigo com certeza, nós não estamos aqui a... Enfim, mas pronto, isto para dizer que, para explicar esta situação, portanto, como é que isto aparece? E para ser justo, não é apenas Tomar, de facto, esta situação está-se a colocar neste momento em mais, vá lá, uma dúzia de cidades do país, que são essas que estão classificadas como sendo as tais de risco. Agora, é verdade que, e nós já demonstramos isto várias vezes, primeiro, nós duvidamos muito das fórmulas que são aproveitadas, porque os caudais que nos são apresentados são praticamente o dobro daquilo que alguma vez foi registado. Portanto, os caudais possíveis para uma cheia de risco que seja rápida e que tenha, de facto, um caudal muito elevado e rápido, são, de facto, o dobro daquilo que nós temos registado. A maior cheia registada que há em Tomar é de 1908. Portanto, inclusivamente já passou o chamado período dos 100 anos, há sempre a cheia dos 100 anos como referência. Portanto, a de 1908 é a maior, aliás há marcas na corredora, ali na zona do restaurante Bela Vista, etc., onde essa cheia chegou. E, no entanto, damos lá as fórmulas que eles arranjam, dão cálculos maiores que isso. Portanto, no fundo, uma cheia que chegaria praticamente à Praça da República, não é? E isto, de facto, para nós enfim, a principal questão que nos tem vindo, portanto, desde outubro, novembro, para cá, a não permitir que nós cheguemos à última fase do PDM, que é também a discussão pública, é sempre a última fase de qualquer instrumento de gestão, de ordenamento de território, portanto, que andamos, de facto, neste braço de ferro, porque, obviamente, não queremos aceitar esta classificação. Para não repetir, tem muito a ver com aquilo que o José Delgado disse essencialmente sobre a questão da volumetria dos edifícios. Portanto, uma classificação de REN, o que fará é que qualquer reabilitação, e é verdade que felizmente tem havido um processo bastante grande de reabilitação do nosso centro histórico nestes últimos anos, mas ainda há muito para reabilitar. E a verdade é que uma classificação de REN faz isso. A volumetria, essa é a principal questão, a volumetria não pode de todo ser alterada. E, portanto, um simples alinhamento de Sércia é impedido. E, portanto, obviamente que, quer dizer, nós não podemos preservar de tal forma que os investidores, por isso, simplesmente não se interessem e não queiram reabilitar, não queiram investir. Portanto, tem que haver um equilíbrio, tem que haver um bom senso para estas coisas. Bom senso da parte da APA, que não tem havido noutras matérias, e aproveitando esta questão para falarmos do Nabão, de facto temos assistido a episódios sucessivos de descargas para o rio, sem que haja uma solução em definitivo. Esta também foi uma preocupação expressa pelo PSD hoje na reunião de Câmara, que se liga a este assunto, ao fim e ao cabo.
A APA está a ter uma marca em Tomar, de facto, muito interessante. E se formos à Albufeira rapidamente, a zona de proteção está a 500 metros, estão a tentar que passe para 1000, o que vai estagnar completamente também a evolução de algumas aldeias que existem hoje, que 1000 metros na vertical entram em muitas aldeias. E isso vai também criar aqui este mesmo problema. Portanto, isto é fácil dizer que é de 500 para 1000 e pronto. E quais são os efeitos? Aquelas populações, aquele desenvolvimento, o que é que se passa? Estão a truncar o desenvolvimento do nosso concelho. Mas em relação às suas obrigações, que são aquelas que têm a ver com a gestão das suas competências em termos de fiscalização e motorização, nomeadamente da qualidade da água do rio, das descargas poluentes que acontecem num concelho e nos concelhos a montante, nada fazem. Nós regularmente temos os vestígios de poluição bem evidente na zona urbana, em especial, que é aquela que é mais vista. Nós não vemos ação nenhuma da APA no sentido de estancar, com o resto das autoridades, estancar esta situação. Porque hoje, com as novas tecnologias, quer em termos de motorização e vigilância, não é difícil perceber onde é que há os focos de poluição. São nas hectares? São nas indústrias? São nas cargas pontuais de veículos que fazem algumas recolhas e depois despejam matérias ou substâncias perigosas no rio? Não se faz nada. Nós aprovámos agora um regulamento de rega do horto municipal com água do rio, por causa deste bem precioso que é a água, e utilizar a água do rio para aliviar a pressão sobre a água tratada do abastecimento que nós temos nas nossas torneiras. Estamos com esta preocupação. E agora, qual é a qualidade da água que chega para a rega deste horto e para as pessoas que ao longo da margem do rio têm a sua agricultura, estão a regar com quê? As alfaces, as couves, tudo isto estão a ser regadas com que água? Que controle de água há? A quem compete esta fiscalização? A APA, o que é que faz? Zero. Completamente zero. Está a fazer uma pressão sobre os instrumentos de gestão do território, de forma a truncar o desenvolvimento de mar, mas não se preocupa minimamente com as ações que são a sua obrigação de gestão da qualidade do rio e detectar os pontos de poluição que existem ao longo do rio Nabão, e estamos assim. E vemos regularmente o rio cheio de espumas, olhamos para a espuma e o resto. O que é que deu origem à espuma? Que substâncias perigosas existem nestes leitos de água, nestes caudais? Com que à vontade nós estamos para permitir que as pessoas reguem as suas alfaces e suas couves, vêm para o mercado à sexta-feira, que nós consumimos, com que água? Com que qualidade? Essa competência não acionam. Custa dinheiro, não tem meios, não é um problema nosso. É problema da instituição, é problema do Estado. Tem que haver condições, tem que regular e tem que atuar em todas as frentes. Não é só estar atrás de uma secretária, aplicar as leis europeias com, muitas vezes, argumentos totalmente descabidos e sem razoabilidade nenhuma. Como é que isto é possível? É difícil, hoje, com as tecnologias que existem, detectar quais são as fontes de poluição. É tão fácil monitorizar estes pontos. Que água é que chega à zona urbana? Que água é que chegam aos pontos de rega? Hoje nenhum de nós consegue dizer isso. E que é a competência da APA, que sabe atuar sem dó nem piedade, com a faca afiada nos instrumentos de gestão do território e naquilo que é a sua competência de criar o ambiente saudável, chama-se qualidade de vida e saúde pública, olha para o lado e assobia para o lado. Porque é muito mais fácil assobiar do que
do que tratar do assunto e cumprir aquilo que são as suas obrigações. Tomar não pode permitir isso. Nós temos que estar atentos e ir para a frente. Tem que se ter cuidado com a saúde pública. E o que está a acontecer no Rio Nabão, nós não sabemos qual é a profundidade da anomalia, quais são as substâncias que circulam no nosso rio, e nós aprovámos por unanimidade na Câmara um regulamento a encaminhar a rega para os jardins, para as zonas verdes com água do rio. Com que água? Quando a APA não garante a qualidade da água porque deixa que os poluidores fiquem sossegadinhos e não atuam onde tem que atuar. Portanto, tem que trabalhar mais no sentido de resolver este problema de tomar, que pode pôr em causa a saúde pública. O Cristóvão, a Câmara de Tomar já há larguíssimo tempo tinha identificado, ou dizia que estavam identificados um conjunto de pontos poluidores do rio. De lá para cá assistimos a sucessivas descargas sem que nada efetivamente tenha sido feito. Como é que a autarquia tem atuado nesta matéria? A autarquia, como qualquer entidade pública, só pode atuar, na baliza ou no campo das suas competências, não é? E neste caso aqui é muito a de pressionar as entidades, não tem muito mais competência nem capacidade para fazer muito mais que isso, até porque um rio, obviamente, como se compreende, não atravessa um só concelho, portanto tem mesmo que haver uma entidade acima que se responsabilize e que atue, e neste caso é a APA, a Agência Portuguesa do Ambiente. Os tais, se não estou em erro, 12 possíveis focos de poluição, foi isso que a APA nos transmitiu. Eu aqui tenho que dizer que não conheço bem ao detalhe, porque este assunto foi sempre mais acompanhado pela Presidente do que diretamente por mim, mas não nos foi transmitido muito mais que isto, que estavam identificados. Aliás, isto foi até um trabalho também, ou até em reunião conjunta também com a Câmara de Orem. Portanto, que estavam identificados possíveis 12 focos de poluição, o que me parece razoável acreditar, porque eu acredito que não haja mas aqui estamos no campo daquilo da suposição, não é? Porque eu não sou técnico, não somos, e não temos dados concretos mas eu acredito que de facto haja mais do que um foco de poluição, que poderão ser no fundo aquilo que o José Delgado também já referiu, portanto atira-se muito para a questão da ETAR de Ceiça, que eventualmente acredito que possa ser, em algumas das vezes, nomeadamente quando chove muito e atinge a sua capacidade máxima, e enfim, temos que perceber, uma ETAR é como uma barragem, se atinge a capacidade máxima tem que libertar de alguma maneira, e acredito que isso possa acontecer algumas vezes, mas de certeza que haverá outros focos para além disso, até porque eu lembro-me bem do dia 1 de março de 2018, que foi, até à altura daquilo que me recordo nestes anos mais recentes, o pior dia de poluição, e curiosamente calhou, portanto, no nosso dia da cidade. E lembro-me bem que o cheiro era claramente cheiro a azeite, cheiro a lagar, portanto era inconfundível o cheiro que aqui no centro da cidade, junto ao rio, se detectava. Portanto, ou seja, alguns lagares de azeite eventualmente também poderão ser um dos focos. Os tais veículos que nós sabemos, já foram apanhados alguns noutros pontos aqui da região, portanto, de caminhões ou tratores cisterna, e nós sabemos que há privados que recolhem esses serviços, portanto, de despejo de fossas, sejam elas mais domésticas ou não, e, portanto, em algum lado elas vão ser libertas, não é? Portanto, nós sabemos que isso ocorre, e depois, eventualmente, suiniculturas ou outro tipo de explorações pecuárias, portanto, eu acredito que haja vários focos. Agora, a verdade é que isto já se vai passando há algum tempo. Também, para ser justo, é verdade que noutros anos a memória vai sendo curta, mas eu neste caso, a memória, enfim, das comunidades, e a nossa não é diferente, mas eu neste caso lembro-me bem, porque conheci bem de perto a fábrica de papel Porto Cavaleiros, e sei que noutros tempos a poluição era, ou seria, eventualmente, daquilo que nós podemos hoje saber, mais grave, porque eram químicos, e porque eu lembro, enfim, eu visitava muitas vezes, porque o meu pai foi lá funcionar há alguns anos, em criança e pré-adolescente, a fábrica de Porto Cavaleiros, passava lá grandes temporadas, e lembro-me bem dos bidões
de 100 litros ou de 50 litros, agora não me recordo, mas aqueles bidões grandes de químicos que eram despejados diretamente para o rio, e portanto sei que nesses tempos seria bem pior do que aquilo que à partida será este tipo de poluição que estamos a assistir, que eventualmente será mais de matéria, seja humana ou animal, mas mais orgânica, chamemos-lhe assim. Agora, isto é uma análise empírica, e mesmo que seja isso, não há desculpa para que se passe todo este tempo e de facto não se tenha conseguido identificar. E portanto, aquilo que podemos fazer e que temos que fazer é a autarquia, obviamente, mas toda a comunidade também continuar a acionar e, acima de tudo, também denunciar, porque de certeza que há quem saiba quem faz, pelo menos em algumas destas situações. E, portanto, todos nós somos também agentes de proteção e de denúncia no respeito pelo ambiente e pela casa de todos nós, que é este planeta, não temos outro, e nomeadamente aqui a nossa comunidade, a nossa região. Portanto, temos que ser todos ativos e vigilantes nestas matérias. Vou apelar à vossa capacidade de síntese. Temos 5 minutos para encerrarmos e para falarmos ainda do plano pormenor das avessadas. Foi outro plano hoje em reunião de Câmara. Esteve em causa, José Delgado, em concreto o quê neste plano que também foi abordado nesta reunião do município? Este plano é o mais importante para tomar. Em termos de desenvolvimento, de atração de novas empresas, é de facto que face à sua localização e ao potencial que tem, e é oportuno fazer a revisão neste momento, porque ele tem essencialmente habitação e de facto se aquela habitação fosse construída, foi pensado nos anos 80, hoje teríamos 2 ou 3 cidades nesta área, não faz sentido. Agora, voltamos ao mesmo, tem que ser muito objetivo nos termos de referência, nos objetivos, na ação. Não podemos perder tempo, as entidades já perdem o seu tempo, tem que se planear atempadamente para que o resultado seja eficaz. Hoje o que se fez, eu penso que isso já devia estar no início, quando se arrancou com o plano, foi anexar mais uma área de 3,6 hectares, que representa mais 10% da área do plano pormenor das avessadas, e suspender o plano pormenor para que entre em vigor o PDM em vigor atualmente e que está também em revisão. Portanto, estas ações, a importância deste plano é tão grande que simplesmente só vai permitir a sua execução, a sua conclusão, que muitas empresas venham para tomar. Enquanto isso não acontecer, vamos ter alguma dificuldade de que atrair empresas com alguma dimensão e até outras mais pequenas para aquela zona. E é uma zona de comércio e serviços. E hoje tudo isto é preciso sustentar, é preciso criar condições, é preciso criar empregos, é preciso envolver, e este plano é extremamente importante. Hoje esta ação permite algum recuo já no andamento, o que não é bom, e é contra isso que nós chamamos a atenção. É preciso planear, é preciso que as empresas prestadoras de serviços saibam exatamente o que estão a fazer, e não duvido que isso aconteça, mas acima de tudo tem que ser eficaz no tempo e na ação. Isso é fundamental, porque este plano é estruturante para o desenvolvimento do mar. O Cristóvão, concretizando um pouco mais, de facto há aqui, segundo percebo, digamos, o fechar de um processo, abrindo o outro, ou não? Não. Portanto, e para já, efetivamente, o plano pormenor das avessadas, ou toda aquela zona das avessadas, é absolutamente essencial para o consolidar da malha urbana e o permitir realmente o investimento e a instalação realmente de outras áreas comerciais e de serviços. Portanto, é isso, o propósito da alteração é disso, é transformar aquilo que estava previsto para a habitação, e estávamos a falar de umas dezenas de milhares de fogos, era toda uma nova cidade, que obviamente é inconsequente. Planeada nos anos 90, só essa correção é anos 90, não 80. Mas
que de facto não tinha cabimento e por isso mesmo nunca avançou, e portanto transformar ali uma zona, no fundo a zona, para simplificar, a zona envolvente à avenida já construída, não é? A Avenida Maria de Lourdes Melo e Castro, portanto para que ao envolvente a essa cidade, a essa avenida, dizia, seja então transformada em zona de comércio e serviços, e isso permite realmente a instalação de outras, enfim, desse tipo de negócio. E nós temos inclusivamente já 3 propostas concretas, e é por isso que na ordem de trabalhos de hoje, no ponto, e é também a questão da suspensão do plano, um processo de suspensão, se vier a ser autorizado pela CCDR, é o que permite, portanto, que um plano seja suspenso para uma zona específica, para um investimento específico, e neste caso estamos a falar de 3. Aliás, dou um exemplo de uma coisa que aconteceu há cerca de 3 anos atrás, 3, 4 anos, no mandato anterior nós fizemos um processo de suspensão, neste caso de PDM, porque não é uma zona sem plano pormenor, quando foi o alargamento da Luz e Aves, ali junto portanto, ali na zona de Santa Cita, ao lado da A13, portanto, foi um investimento de alguns milhares de euros, foi um processo de suspensão, portanto, que permitiu isso, porque aquela zona não permitia, de facto, essa construção, e, portanto, a suspensão que hoje foi aprovada para nós remetermos à CCDR tem a ver com isso, com esses 3 investimentos concretos que nós temos, que não vou aqui publicamente divulgar mais que isso, mas são investimentos concretos portanto, que se querem ali fixar, e a alteração da área tem a ver com, aí não é um recuo, na minha opinião e naturalmente da equipa, tem a ver com nós termos de forma inteligente junto das entidades competentes, e neste caso, essencialmente da CCDR Lisboa e Vale do Tejo, que é aqui a entidade determinante para este processo, não querer tudo de uma vez, porque essa porta não nos era aberta, se nós quiséssemos muito de uma vez, e portanto ir abrindo a porta aos poucos, à medida que vamos conseguindo que, enfim, nos deem um espaço maior de manobra. Portanto, aquilo que aconteceu no primeiro momento, na primeira aprovação da revisão do plano, era apenas para um dos lados da avenida, portanto, neste caso para o lado poente da avenida, e com esta alteração o que pretendemos é que se abranja também o lado nascente da Avenida Maria de Lourdes Melo e Castro. Muito bem, esgotamos mesmo o tempo. Muito obrigado. Foi esta a primeira edição deste novo espaço informativo da ERTE, às terças com, neste caso, José Delgado e o Cristóvão. Muito obrigado. Até de hoje a 15 dias. Também. Obrigado e até 15 dias.